Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o segredo do silêncio. O segredo do silêncio. Sim. Qual é o segredo do silêncio? A gente vai ver na Bíblia algumas passagens que falam exatamente que precisamos estar em silêncio para poder receber a bênção. Nós não precisamos estar dizendo para as pessoas o que foi que nós pedimos, o que foi que Deus prometeu, o que é que eu vou fazer para receber a bênção. Não preciso estar dizendo a ninguém. Agora, depois que eu receber, aí eu posso dizer, gente, recebi uma bênção. Não precisamos nem dizer os detalhes. Sabe por quê? Porque muitas vezes pode até causar inveja. Na bênção que nós recebemos, pode causar inveja a alguém. Você se lembra de José? José teve um sonho, contou para os irmãos. Os irmãos ficaram com raiva, com ciúmes, com inveja. José depois tem outro sonho parecido, né? Sempre dizendo que no sonho ele ia se sobressair. E os irmãos iam precisar dele, ia se curvar diante dele. Isso causou inveja, ciúmes, ao ponto deles até venderem José. Eles queriam matar, aí desistiram de matar, né? E venderam. Então, às vezes nós temos um sonho, às vezes nós temos planos, às vezes nós temos uma promessa de Deus no nosso coração e não precisamos dizer para as pessoas. Também tem uma história de uma mulher, está lá em 2 Reis, capítulo 4, uma viúva. Ela tem 2 filhos e ela sabe que daqui a pouco ela vai perder esses 2 filhos. Ela vai quitar dívidas que o marido deixou com esses 2 filhos. Vai entregar para servir como escravo, servir como pagamento da dívida do marido que tinha deixado para ela. Mas ela conta para quem esse problema? Olha, problemas também. Não precisamos contar para todo mundo. Ela procura um homem de Deus, um profeta chamado Eliseu. Ela conta a situação que ela está. E sabe o que é que Eliseu diz? O que é que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho quase nada. Eu tenho apenas uma botijazinha com azeite, só isso. Aí Eliseu disse, então vá na casa dos vizinhos, peça vasilhas emprestadas. Peça lá emprestadas essas vasilhas. E depois você entre na sua casa, feche a porta com seus filhos e vai encher as vasilhas. E o que a gente pode ver nessa história, que essa mulher pede vasilhas. Ela guarda até um segredo de Eliseu. Ela não disse quantas vasilhas juntou. Ela não disse para as vizinhas ou para os vizinhos para que aquelas vasilhas. Só fez pedir emprestado. Olha, primeiro silêncio, primeiro segredo que ela teve. Não disse a ninguém para que aquelas vasilhas. Só fez pedir emprestado. Segundo, também ela nem disse a Eliseu quantas vasilhas ela pediu emprestado. 2 silêncios que ela guardou, né? Nem dizer para ninguém para o que é que ela estava pedindo as vasilhas e nem dizer para Eliseu quantas vasilhas ela pediu. E a terceira coisa, mais outro silêncio que ela faz. Ela entra na sua casa, porque Eliseu mandou, né? Entre na sua casa, fecha a porta. Fecha a porta. Ela foi receber a bênção ali para ninguém vir recebendo. Ela não contou a ninguém o que era que ia receber, nem nada. Ela também. Ou seja, a gente tem que aprender a estar em silêncio, esperando a resposta de Deus. Fazer a nossa parte, né? Ela foi pedir as vasilhas emprestado, ela se fechou dentro de casa, como o Eliseu mandou, e Jesus disse assim, olha, Jesus, ele nos ensina a orar. Quando vocês forem orar, entre no seu quarto, feche a porta. Olha, entre no seu quarto, feche a porta. Ore em secreto. Até isso nós precisamos fazer o silêncio em secreto. Ou seja, o segredo do silêncio
é fazer em secreto. E Jesus disse que o nosso Pai que está no céu, ele está vendo. Ele não tá nem, ele sabe que ele está ouvindo, claro, né? Mas ele está vendo que você está orando em secreto. E ele vai nos recompensar, ele vai nos atender em secreto. Então precisamos ter esse cuidado do silêncio daquela promessa que nós temos para receber. Eu peço uma coisa, eu vou dizer a todo mundo o que eu pedi, né? Então eu peço em silêncio e vou esperar o meu pai responder. Então foi isso que a viúva fez. Pediu as vasilhas, não disse quantas pediu, não disse para que era aquelas vasilhas e se trancou dentro de casa, junto com seu filho, dentro de casa, as portas fechadas, ela recebeu a bênção. Muitas vezes nós precisamos aprender que o silêncio é um segredo. O silêncio é uma resposta que nós estamos dando ao nosso coração. Não precisamos dizer a todo mundo qual é o nosso sonho, quais são os nossos problemas e quais são as promessas que nós estamos esperando de Deus. É esperar e confiar. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém.